meu precioso. Todo mundo que já viu ou leu O Senhor dos Anéis conhece essa frase arrepiante. Ela é o sussurro obsessivo do Gollum, uma das criaturas mais perturbadoras e fascinantes que o Tolkien já criou. E olha, quando você para pra pensar, o Gollum não é só mais um vilão bizarro. Ele é tipo um espelho distorcido da nossa própria humanidade. E hoje a gente vai mergulhar fundo na psicologia desse personagem, usando algumas das maiores mentes brilhantes da filosofia e da psicologia. Assim como a gente fez com o Sauron nesse outro vídeo que eu vou estar deixando aqui no card. E galera, eu vou estar fazendo aqui um quadro de análises filosóficas e eu tô querendo também fazer outro separando a parte teológica dos personagens do Tolkien. E eu tô com essa dúvida, se eu faço a teologia e a filosofia junto do personagem ou se eu faço separado em duas listas. Comenta aqui pra mim o que vocês preferem. Agora, essa figura do monstro trágico não é uma novidade na literatura. Desde Beowulf, que é uma obra que o Tolkien estudou a fundo, até o monstro Frankenstein, sempre a gente teve esses seres que nos fazem questionar aonde termina o homem e começa a besta. Aonde está essa linha entre ser uma vítima e ser malvado? E o Gollum se encaixa perfeitamente nessa tradição. Mas cara, na moral, ele vai muito além disso. Ele não é só um monstro com uma história triste. Ele é literalmente um reflexo quebrado da condição humana. E isso abre um campo gigantesco pra gente explorar filosoficamente. E agora, só antes da gente continuar indo mais a fundo nessa análise, tem uma coisa que eu preciso deixar bem claro. O Tolkien era um católico devoto e um filólogo clássico. Ele não escreveu O Senhor dos Anéis com uma alegoria filosófica. E tem até algumas cartas dele em que ele demonstrava um certo desprezo por essas interpretações muito psicológicas dos seus personagens, como se estivesse reduzindo a obra a somente isso. Quando ele escreveu, ele não estava conscientemente aplicando as teorias de Freud, Nietzsche ou qualquer outro filósofo. Mas aqui está o lance desse vídeo. Toda a profundidade psicológica e moral dos personagens do Tolkien é algo tão absurdo que eles transcendem a própria narrativa da história. Eles se tornam como se fossem arquétipos tão poderosos que meio que, pra mim, é como se eles estivessem pedindo, quase exigindo uma interpretação através dessas grandes teorias que moldam o pensamento moderno. Então, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo não é uma tentativa de adivinhar o que o Tolkien pensava, mas sim tentar usar essa lente filosófica pra gente conseguir entender o Gollum de uma forma melhor e toda essa magnitude da tragédia dele. E assim como eu deixei claro no outro vídeo, eu não sou um filósofo, tô muito longe disso, é só um tema que eu gosto de ler. E como também sou apaixonado por Senhor dos Anéis e Tolkien, eu decidi juntar esses dois temas que eu gosto. Porém, no vídeo do Sauron eu recebi esse comentário aqui que eu tô deixando aparecendo, que me deixou feliz demais. Você não sabe como esse comentário alegrou meu dia, de verdade. Agora, vamos começar com a mente partida. Freud explica a transformação de Sméagol. Bom, a transformação de Sméagol em Gollum começa com aquele momento traumático, que é o assassinato do primo Déagol. E meu querido, nesse momento ocorre uma divisão psíquica tão brutal nele que a psicanálise do Freud é uma ferramenta quase que perfeita para entender o que aconteceu. Pensa assim, na teoria freudiana, a nossa mente é dividida em três partes. O Sméagol original, que representava o ego, e aquela parte da personalidade que tenta equilibrar os nossos desejos internos com as regras do mundo real. Ele vivia em uma comunidade que era uma espécie muito parecida com os hobbits. Tinha valores, seguia as normas sociais e isso funcionava como um superego dele. Tipo a voz da consciência que a gente carrega dentro de nós. Agora, a genialidade do Tolkien foi em dramatizar forças que Freud dizia que ficavam escondidas no nosso inconsciente. O anel não cria o mal do nada, ele age como se fosse um catalisador que desperta e amplifica o que o Freud chamava de id. E esse id é basicamente o nosso lado mais primitivo. Os desejos brutos, os impulsos agressivos, aquela busca desesperada e irracional pelo prazer imediato. E a persona do Gollum é literalmente esse id descontrolado e ganhando vida própria. Ele funciona só pelo princípio do prazer. Ele precisa possuir o anel a qualquer custo, sem pensar nas consequências, sem considerar a moral ou a realidade. Repara até na linguagem dele. A linguagem dele é uma regressão total para uma forma mais selvagem. Ele volta a falar como uma criança, como uma gramática super simplificada e usando aqueles nós e precioso, como se ele e o anel fossem uma coisa só. O próprio nome, Gollum, é como se fosse um ruído primitivo que fica preso na garganta dele, um som de um desejo que nunca pode ser satisfeito.
E também temos aqueles diálogos internos famosos, né? Não é só um truque narrativo legal. Esses diálogos são como se fossem a mente quebrada dele se tornando o som para a gente conseguir entender. E enquanto para Freud essa luta acontece no silencioso do inconsciente, o Tolkien coloca isso num palco, como um diálogo agonizante entre duas personalidades completamente diferentes. E durante todos aqueles séculos de isolamento debaixo das montanhas sombrias, qualquer vestígio de princípio da realidade foi totalmente corroído na mente dele. Sem sociedade, sem leis, sem luz do sol, não tinha nada forçando o ego do Sméagol a negociar. E então que essa fantasia do Id, que é o Gollum, virou a única realidade dele. Um mundo sombrio onde a única verdade era a necessidade obsessiva de ter o anel. Abismo do nada. Gollum através dos olhos de Nietzsche. Bom, e se você já achou complicado até aqui, quando a gente olha o Gollum através da filosofia do Nietzsche, a coisa fica ainda mais pesada. Ele é a encarnação perfeita do niilismo, que é a desvalorização completa de todos os valores que antes davam sentido à existência dele. Para o Nietzsche, o niilismo é tipo uma fase perigosa, porém necessária. É o deserto que uma pessoa forte precisa atravessar depois que os seus valores antigos morrem, para conseguir criar assim novos valores. E a tragédia do Gollum é que ele não consegue atravessar esse deserto. Ele se perde e se dissolve nele. A vontade de poder dele, que deveria ser essa força de autossuperação, se corrompe completamente. E em vez de crescer, ele se encolhe em uma vontade de mera posse do anel. E isso acaba virando esse ciclo de ser o dono e ao mesmo tempo servir a um anel. E isso fica bem claro quando a gente faz justamente essa jornada de análise, através dessa moral como o senhor do anel versus a moral do escravo do anel. E analisando o assassinato do Deagol, é um ato brutal dessa moral do senhor que ele tem. O pensamento de é meu aniversário e eu quero é a afirmação da própria vontade dele como se fosse a única lei. Nesse caso, o bem acaba sendo definitivamente aquilo que ele deseja. Mas é aqui que entra o paradoxo. Esse ato de autoafirmação lança ele na escravidão mais objetiva possível. E ao virar escravo do anel, o Gollum passa a operar sobre a moral do escravo, baseado no que Nietzsche chama de ressentimento. Os valores dele se tornam algo reativos. Ele odeia o que ele não pode ter, como a luz do sol e o pão elfo. E tem inveja do que os outros possuem, como a liberdade dos hobbits, por exemplo. E também tem medo daqueles que são mais fortes. A relação dele com o Sam é o exemplo perfeito. Ele não vê o Sam como um companheiro, mas sim um rival, um hobbit gordo e estúpido, que ameaça a posição dele e o acesso ao mestre, que seria o Frodo. Ele não cria valores novos, ele apenas inverte os antigos que ele tinha em uma paródia, como se fosse uma paródia de ódio. E esse é o oposto completo do Ubermensch, que é outra coisa que o Nietzsche falava também. E com isso, o Gollum se tornava um exemplo literário perfeito do que o Nietzsche chamava de o último homem, que é uma criatura que busca apenas o pequeno prazer, sem nenhuma aspiração maior. E a cena nas escadarias de Ungol é o clímax dessa falha dele. Ali a gente vê um vislumbre e a possibilidade de se criar um novo valor, que seria a lealdade, ao Frodo no caso. Porém, nesse momento ele recua para a miséria conhecida, incapaz de dar um passo criativo e sair do abismo que ele vivia internamente. A angústia da liberdade, Sartre e a escolha de ser escravo. E é na filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre que a responsabilidade do Gollum fica ainda mais cortante pra gente. O princípio sartriano de que a existência precede a essência diz que a gente não nasce com uma natureza já definida. Nós nos tornamos quem somos através das nossas escolhas. E Sméagol não estava destinado a virar o Gollum. Ele meio que escolheu o Gollum através de um ato fundador. E esse ato foi lá no assassinato do Deagol. E depois disso ele continuou escolhendo a cada momento depois disso. Como a gente sabe, o poder do anel é gigantesco, porém ele não anula a liberdade. Ele só cria uma carga que é quase insuportável. E Sartre insistiria que o Gollum não é um mero escravo do anel, ele escolheu ser escravo do anel. E essa escolha é retirada continuamente através do que o Sartre chama de má-fé, que seria como se fosse o auto-engano para fugir da responsabilidade.
Ele constrói para si mesmo a essência de uma vítima. E ele faz isso quando ele, por exemplo, culpa o Bilbo de ladrão, o Frodo e o próprio Anel, e então ele se posiciona como um ser passivo sobre o qual as coisas simplesmente aconteceram. E essa persona do Gollum é a sua maior criação de má fé. É um personagem que ele representa para não ter que encarar a angústia da própria liberdade. E a gente pode analisar algumas cenas dessa jornada como um ato de má fé. E um desses momentos é quando ele jura sobre o precioso pelo Frodo. Ali a gente consegue ver uma tentativa de lealdade, uma tentativa de criar uma essência de guia confiável, que talvez no fundo, apesar dele não querer, ele saiba que é falsa. E depois disso ocorre a traição na Toca da Laracna, que é a conclusão desse projeto existencial dele. Ele não mata os hobbits diretamente, mas leva eles para uma situação onde a morte é quase certa, tentando assim transferir a responsabilidade da escolha dele para uma força externa, que seria a própria Laracna, criando assim um ato de covardia moral e existencial, onde ele não assume essa responsabilidade pela morte deles que aconteceria. Seria a Laracna que fez isso. Porém, essa liberdade nunca desaparece completamente. Ela o assombra naquela cena em que ele olha o Frodo dormindo, que inclusive eu já falei dessa cena aqui em um outro vídeo só analisando essa cena. Vou estar deixando no card também. Mas ali ele experimenta uma vertigem existencial, a consciência súbita e aterrorizante de que ele pode escolher ser diferente. Então, por fim, a queda final dele é filosoficamente mais pesada, porque não é o resultado de um destino inevitável, mas é o clímax final de uma longa cadeia de escolha que ele mesmo escolheu como uma servidão do Anel. A destruição do caráter, Aristóteles e a ruína das virtudes. Agora, uma outra lente super poderosa para analisar a degradação do Sméagol é a ética das virtudes do Aristóteles. Para Aristóteles, o objetivo da vida humana é a eudaimonia, que geralmente é traduzida como um florescimento ou uma vida boa, e isso é alcançado através da prática habitual das virtudes. E as virtudes são um meio termo entre os dois vícios, um de excesso e outro de deficiência. O Gollum representa a aniquilação sistemática de toda e qualquer virtude, a encarnação do puro vício. Bom, vamos ver de acordo com algumas virtudes aqui. Primeiramente, a prudência. Aristóteles não faz uma distinção importante entre a verdadeira sabedoria e a mera astúcia, que é a habilidade de usar meios eficazes para atingir fins malignos. E o nosso querido Gollum é o mestre da astúcia. Ele sobrevive por séculos, engana orcs, hobbits e homens, porém não tem nenhuma prudência. A escolha dele, mesmo sendo astutas a curto prazo, invariavelmente aprofunda ele e a própria miséria e o afastam de qualquer possibilidade de uma vida boa. Agora, a temperança. Se a temperança é a virtude que modera os nossos apetites e desejos, o Gollum é a própria imagem da intemperança. A alma dele é governada por um único desejo, que é desmedido e absoluto e que aniquila todos os outros. Não existe um equilíbrio, apenas uma tirania e uma única paixão. Agora, a coragem. A coragem para Aristóteles é o meio termo entre a covardia e a temeridade. O Gollum opera unicamente a partir da covardia. Ele ataca pelas costas, age na escuridão e foge do perigo, além de bajular os poderosos. Ele nunca confronta um desafio de frente. Bom, temos aqui também a justiça. E essa é a virtude de dar a cada um o que lhe é devido. A jornada do Gollum começou como uma injustiça suprema, o roubo e assassinato por inveja, e continua com uma existência inteiramente de injustiça. Ele fica incapaz de reconhecer qualquer direito ou dever que ele tenha com os outros. Do ponto de vista aristotélico, o Gollum não é apenas uma alma torturada, ele é um estudo de caso sobre a ruína do caráter. E a prova viva de que uma sucessão de escolhas viciosas não apenas leva a gente para a infelicidade, mas destrói a própria capacidade de florescer como um ser humano. Agora, como eu sei que vocês também gostam de conteúdo teológico, Aristóteles é alguém que eu super indico a leitura porque lá na frente São Tomás de Aquino vai se basear muito da teologia dele nas obras de Aristóteles. Então, só esse parênteses rápido aqui. Agora, o paradoxo final, a liberdade individual versus a providência divina. Quando a gente pega para analisar através de Freud, Sartre e Aristóteles, a gente tem um retrato devastador, uma identidade quebrada, presa no niilismo, fugindo da própria liberdade e desapegada de toda a virtude. Mas a tragédia individual complexa existe dentro de um universo que o Tolkien criou com base na fé católica. E isso cria uma tensão fundamental.
De um lado temos a visão filosófica do Gollum, como um arquétipo do próprio inferno, e do outro a crença do Tolkien da providência divina, uma força totalmente benevolente que pode usar até mesmo os atos mais malignos para um bem maior. E o momento final do Gollum, na Montanha da Perdição, é exatamente onde essas duas visões se encontram. Se a gente for ver só do ponto de vista existencial e ético, é o último ato de má fé e vício dele, a escolha final e egoísta pelo anel que consome ele. É como se fosse a liberdade sendo exercida para autodestruição. Agora, do ponto de vista teológico do Tolkien, e aqui eu deixo claro que concordo totalmente com o Tolkien, é assim pelo menos que eu vejo a queda do Gollum e a vida inteira dele, esse momento é um ato de vontade corrompida que acaba se tornando um instrumento da salvação da Terra-média. A queda do Gollum é o que o Tolkien chama de eucatástrofe sombria, um evento terrível que, contra todas as probabilidades, resulta no triunfo final do bem. Eu vejo, na minha opinião aqui, o Tolkien tentou passar, através do Gollum, justamente essa visão católica da providência divina, de que mesmo no mal é possível extrair o bem. E com isso a gente pode concluir que o Gollum é ao mesmo tempo a tragédia de um ser que falhou em usar sua liberdade e aniquilou o próprio caráter, e ao mesmo tempo ele é uma peça involuntária em um plano de salvação cósmico. E tudo isso faz o Gollum se tornar um dos personagens mais inesquecíveis e icônicos, tanto de um ponto de vista mais filosófico quanto de um ponto de vista mais teológico. E bom, esse vídeo foi totalmente mais focado na análise filosófica, eu só dei uma pitadinha da teológica aqui no final. Mas se você quiser uma análise mais teológica dele ou de outro personagem, deixa aqui nos comentários. E não esquece, por favor, de comentar se vocês querem que eu separe os vídeos teológicos e filosóficos dos personagens ou preferem tudo junto. E, sério, eu leio todos os comentários, às vezes não dá tempo de responder. Na verdade, quase nunca dá tempo de responder todos, mas eu leio todos. E, inclusive, a próxima análise aqui filosófica vai ser do nosso querido Fëanor. E vai ser dele justamente porque um inscrito deixou pedindo isso aqui nos comentários. Eu vou procurar o comentário dele para ver se eu coloco aqui, mas não tenho certeza se eu vou conseguir achar. Mas então é isso, meu querido, espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo que dá mais trabalho de fazer, por isso que não solto com tanta frequência aqui. Porém, eu já tô escrevendo, assim, primeiro eu escrevo uma análise e depois eu vou fazendo o roteiro. Então eu já tô separando, escrevendo um pouco aqui de vários personagens para trazer aqui para vocês. Então, sem enrolação, é isso, valeu, fiquem com Deus e fui!